comigo, e hoje quando eu estava preparando essa palavra para comentar com os irmãos, eu quero trazer um sermão assim, bem expositivo aqui. Não quero colocar uma temática nessa mensagem, mas nós vamos aprender com os israelitas nesse texto aqui. Aprender com erros que eles cometeram e que nós não devemos cometer, porque a Bíblia diz que tudo está escrito, para nós está escrito, para nossa observação, a palavra de Deus, não é? Então assim, eu tenho grandes lições aqui, que eu tirei para a minha vida, e penso que vai ser muito útil também para a sua vida e para a nossa. Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 1, e vai ser na passagem, quando Deus envia o maná para o povo, quando Deus envia o alimento que o povo necessitava. Você conseguiu abrir a sua Bíblia aí? Êxodo capítulo 16? Então vamos lá. Diz assim, ó: Deus manda o maná, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, guarde isso. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia sua porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Verso 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com o que murmureis contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, Deus celestial, fala conosco pelo poder da sua palavra, dá entendimento aos irmãos, à tua igreja que está ouvindo. Quanto a mim, dá-me sabedoria para ministrá-la, que eu seja um vaso de honra usado pelo Senhor aqui neste lugar, ó Pai. Dá-me graça, direcionamento, sabedoria, autoridade, unção, e fala conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos, baseado em Êxodo capítulo de número 16, que conta o dia, o tempo e a hora quando Deus enviou o maná, um alimento para o povo no deserto. Porque quando Deus tirou o seu povo do deserto, irmão, a Bíblia diz que ele tirou com mão forte e com o braço estendido. Mas antes de Deus tirar o povo, Deus já havia feito um plano, arquitetado um plano no deserto. Ou seja, Deus não tirou o povo irresponsavelmente, dizendo: vamos caminhar, o que acontecer vai acontecer. Não, Deus, irmãos, ele trabalha com um propósito. Antes dele mover na nossa vida, ele já arquitetou um plano, e esse plano
vai ser cumprido dia a dia na risca, porque Ele é soberano para fazer cumprir. Então Ele tirou o seu povo e arquitetou um plano. Tudo o que aconteceu no deserto com o povo de benéfico foi planejado pelo próprio Senhor. E a Bíblia diz que aqui, depois que o povo saiu da terra, da escravidão, e estava caminhando em rumo à terra prometida, quando a gente vai ler, o primeiro obstáculo, desafio que eles enfrentaram, foi em Êxodo capítulo 14, porque eles estavam em frente ao Mar Vermelho, sem saber o que fazer. Uma multidão de pé, de mais de 2,5 milhões de pessoas, animais, crianças chorando, um desespero total. Mas a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor então abriu o mar para o povo passar. E a Bíblia diz que Deus deu um grande livramento ao seu povo, porque Deus cuida do seu povo. Deus, quando nos tira do Egito, irmão, cada passo que nós demos em rumo a Canaã celestial, Ele é responsável pela nossa vida, e Ele não vai deixar você perecer na caminhada. Você vai passar dificuldades, obstáculos, mas a mão de Deus vai estar na frente para te dar livramento e para te guardar, até você chegar na terra prometida. E eu vejo muito paralelo a caminhada do povo de Israel com a caminhada da igreja. Esse povo, irmão, está caminhando em rumo a Canaã terrena, e nós estamos caminhando em rumo a Canaã celestial. Desafio que eles passaram no caminho, nós também iremos passar. Mas a Bíblia diz que não foram todos que conseguiram chegar. Por isso que a Bíblia fala que nem todos alcançarão a vida eterna. Por causa do quê? Por conta da sua incredulidade, por conta das suas murmurações no caminho. Queridos, a Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força, e por força alguns se apoderam do céu. E nós não podemos entrar no céu de qualquer maneira. Nós temos que entrar pela porta estreita. E andar pela porta estreita requer renúncia. Andar pela porta estreita requer, irmão, abandonar muitas coisas que pode contrariar a vontade de Deus, e pode nos manchar também. A Bíblia diz que após Deus abrir o Mar Vermelho para o povo agora vai se deparar com o segundo desafio. Qual que é o segundo desafio? As águas, irmãos. A Bíblia diz que eles chegam em um local, em um oásis onde tem água, mas quando eles vão beber, as águas são amargas, e é chamado águas de Mara. Não puderam beber, e Moisés então vai clamar: Senhor, nós não podemos beber essa água. E Deus disse: Moisés, pega um pedaço de madeira. Olha como Deus trabalha, irmão. Deus trabalha com coisas simples, com detalhes, mas através da simplicidade Deus faz grandes milagres, irmãos. Às vezes a gente fica querendo grandes expressões, que Deus pega grandes coisas. Não, irmão, a simplicidade, a migalha, através de coisas pequenas, Deus projeta coisas grandes em nossa vida, amém? Deus falou assim: Moisés, pega um pedaço de madeira e joga na água. Eu nunca vi dizer que você jogar um pedaço de lenha na água, ela vai ficar potável, vai ficar doce. Deus trabalhando com a física aí já, porque Deus é soberano. E aí Moisés vai pegar um pedaço de lenha, jogar na água, e as águas de Mara, que não eram potáveis para beber, agora elas estão potáveis para beber. Água tratada. Deus tratou água no deserto para o povo beber. Eles não iriam passar mal, irmão, porque Deus estava cuidando deles. Segundo desafio, Deus deu vitória. Além de ver experiências lá do Egito, Deus mandou 10 pragas, e eles viram a mão de Deus lá. Além de ver a mão de Deus abrindo o Mar Vermelho, agora eles estão vendo Deus transformar uma água amarga em água potável. E eles agora chegam no terceiro desafio. Qual que é o terceiro desafio, irmão? Eles sentem fome, agora eles vão caminhar, e no deserto agora eles vão sentir necessidades físicas, mas Deus falou: eu vou cuidar de vocês. Qual que era a posição dos israelitas? Era só esperar a providência de Deus. Era só esperar Deus estender as suas mãos e mandar aquilo que eles precisavam. Não precisavam murmurar. O que vai acontecer aqui agora? A Bíblia diz que eles vão entrar numa murmuração tremenda.
Eles vão murmurar contra Deus, e eles vão lembrar da vida velha, como se o passado fosse melhor do que andasse com Deus. É a mesma coisa de você estar aqui na igreja pensando: poxa vida, oxalá que se eu tivesse naquela vida do passado, da escravidão, na prostituição, era melhor do que estar aqui. Isso é um pecado de blasfêmia contra Deus. Irmão, Deus não tolera murmurador. E esse povo vai dizer aqui o seguinte: olha, Moisés, por que nos tirou da terra do Egito? Me lembra, era melhor a gente comer. Irmão, é tão interessante que pessoas, quando têm um espírito de escravo, ele é comprado pela barriga, ele não consegue pensar. O que você der para ele, você consegue escravizar ele, você compra ele. E o povo judeu tinha espírito de escravo, não pensava com a cabeça, mas com a barriga, sentia fome, sentia desejo de voltar para o Egito. Mas preste atenção, eles começaram a murmurar contra o Senhor. E a Bíblia diz que então Moisés vai dizer o seguinte: eles vão murmurar, mas murmura. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Ouviu, escute isso, ouviu a murmuração do povo. Deus ouviu a murmuração do povo. Então Deus vai providenciar um meio de alimentar aquele povo no deserto, para que eles não sentissem a fome. Isso já estava no projeto de Deus, não precisava murmurar. Eu tenho uma palavra para você, abrindo parênteses: as bênçãos de Deus sobre a sua vida já está no projeto dele para te abençoar. Não precisa murmurar, é só você aguardar, irmão. Talvez está pertinho, e a gente começa a murmurar. Sabe o que Satanás, a estratégia dele? Ele quer fazer você pecar antes da bênção chegar, só para ela atrasar a sua vida. Está pertinho, e a gente começa a murmurar, aí você volta para o final da fila. Mas Deus quer dizer: meu filho, não quero te voltar para o final da fila. Tem bênçãos em direção à sua vida. Só adora, não murmura, só bendiga ao nome dele. Você é capaz de levantar as suas mãos para adorar e bendizer ao seu por tudo que ele tem feito na sua vida? Glória a Deus. E o povo vai murmurar, e Deus vai mandar a carne e vai mandar o maná. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. A primeira lição que eu aprendo aqui, irmão, é o perigo da murmuração. O perigo da murmuração. Olha só, o que é murmuração? A gente ouviu falar muito, mas o que é? Vamos explicar aqui. O que é murmuração? Murmuração é o ato de reclamar, resmungar ou expressar descontentamento constante, agindo como um pecado de ingratidão e incredulidade. Isso é murmuração. Murmuração é isso, é um ato de reclamar, murmurar ou expressar descontentamento. Sabe aquela pessoa que não está satisfeita com nada? Se chove, ele quer o sol. E se faz o sol, ele quer a chuva. E se faz o frio, ele quer o calor. Ele murmura com tudo. Tudo na vida dele passa pelo campo da murmuração. A murmuração do povo de Israel. Olha aqui, irmão, o que ele estava dizendo. Olha o versículo 3 que eu li. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Podia matar a gente lá sendo escravo, não tinha problema. Só que matava a gente com barriga cheia. Olha só, irmão, que podridão de mente. Mata a gente com barriga cheia. Mas eles estavam diante de um Deus que é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Olha só, e eles começam a murmurar. Mas aqui, irmão, repete 3 vezes: Deus ouviu a murmuração do povo, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. No versículo de número 7 diz: o Senhor ouviu as vossas murmurações. Versículo 8: o Senhor ouviu as vossas murmurações. No versículo número 9: o Senhor ouviu as vossas murmurações. No versículo 12: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Queridos, que Deus não venha ouvir as suas murmurações, que Deus venha ouvir as suas orações. É diferente. Deus atendeu murmuração, que Deus não venha atender murmuração, que Deus venha atender
orações. Ao invés de abrir a boca para murmurar, começa a orar. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado pelo pão de cada dia. Talvez não está do jeito que você quer, mas o Senhor tem cuidado de você nos detalhes. Você tem uma casa para morar, não te falta nada para comer. Você está aqui tomando banho, limpinho, participando do culto, sentado em lugares celestiais. Nós queremos mais o que, irmão? Nós temos uma mão poderosa cuidando de nós. Se você é grato pelo que Deus tem feito na sua vida, você pode adorar ao Senhor. Então a primeira lição: cuidado com a murmuração, que Deus não vem ouvir a sua murmuração, mas vem ouvir a sua oração. Glória a Deus por isso, né? Versículo 8, Deus fala que ouviu. 9, Deus ouviu. E o 12 também, Deus ouviu a murmuração. Mas é interessante, olha o que diz aqui no versículo de número 10, ó. Versículo 10 diz assim, ó: e aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus ouviu a murmuração e manifestou a glória. Aí você fala assim: poxa vida, não é certo. O povo murmurou e Deus manifestou a glória. Que é isso? E aí, irmãos, eu estava meditando sobre isso, e o Espírito Santo falou ao meu coração: por que Deus manifestou a glória em cima da murmuração do povo? Primeiro, eu tenho alguns pontos aqui, você pode ter os seus também. Primeiro, por causa da sua aliança a Abraão. Porque ele falou: Abraão, de ti vai sair uma geração, eu vou cuidar desse povo, vou dar uma terra para eles. Segundo, por causa do seu próprio nome, Deus jurou por ele mesmo. A nação de Israel tinha o nome de Deus nele. Então, o que Deus fez, irmão, foi por causa da promessa de Abraão, foi por causa do juramento que ele tinha feito pelo seu próprio nome. Porque lembra quando Moisés falou assim: Senhor, você quer matar esse povo? O que as nações vizinhas vão falar se o Senhor matar esse povo? Vai falar sim, que o Senhor tirou esse povo do Egito para matar eles no deserto, aí. É isso que eles vão falar. Então, por que Deus manifestou a glória? Primeiro, por causa da promessa a Abraão. Segundo, por causa do seu nome. Terceiro, agora lá vai aí, ó. Porque as bênçãos de Deus, irmão, não é fruto do nosso merecimento, mas fruto da sua misericórdia. Por que Deus abençoou o murmurador, irmão? Ou deu o recurso que eles precisam? Não é que abençoou, Deus mandou providência para o murmurador. Sabe por quê, irmão? É porque todas as bênçãos que chegam até nós, por mais que a gente reclama, por mais que a gente murmura, por mais que a gente fala e falaça, e às vezes Deus está tendo misericórdia de nós, irmão, a gente está abençoando, sendo abençoado, não é porque a gente merece, não, é por causa da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Ninguém é abençoado porque merece. Nós somos abençoados por causa da misericórdia de Deus. Lamentações 3:22, a Bíblia diz: as muitas misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você move, você existe, você está de pé, você é abençoado porque o seu Deus é misericordioso. Por causa da sua misericórdia. Então Deus não vai atendê-los. Deus poderia dizer: não vou atender não, mas Deus teve misericórdia do seu povo e enviou ali o maná. Olha que coisa interessante, irmão. Deus enviou o maná e Deus disse assim: olha, ô Israel, amanhã virá carne e virá pão. Eu vos enviarei um pão do céu. E a Bíblia diz que quando eles viraram para o deserto, ao entardecer, quando vieram o orvalho, apareceram no chão varrido de muitas coisas brancas, parecendo semente de coentros. O que era aquilo? Aquilo era o pão que Deus havia mandado para o povo alimentar, o maná. Então ele falou assim: Moisés, vocês agora vão colher um gomer, cada homem, e vai se alimentar, virá todo dia de manhã. E quando o sol vier, ele vai desaparecer. Mas não pode colher o maná para sobrar para o outro dia, porque cada dia virá a sua providência. E tem mais. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, olha que coisa interessante. Sobre o maná, eu tenho algumas curiosidades aqui para nós vermos, para a gente ver. O povo olhou, olha o versículo de número 15.
E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça. Um gomer, irmão, é referente a 2 litros. Ou seja, eles poderiam colher o maná, 2 litros cada pessoa. Poderia comer tanto a semente, que era semelhante a uma semente, ou poderia moê-los para fazer bolo. Eles poderiam fazer dessa forma também, não tinha problema. Ou cozinhá-los. Tinha várias formas. É tão interessante que eu li um comentário hoje, que esse comentarista dizia que para crianças o sabor do maná era como mel. Para os jovens era como pão. E para os velhos era como azeite fresco. Irmãos, esse maná que o povo comia e colhia todos os dias pela manhã, a Bíblia diz que ele era saboroso, nutritivo. Ele tinha o poder de dar todos os nutrientes que o ser humano precisava para sobreviver. No maná, irmão, em um maná, tinha todos os nutrientes que o ser humano precisava para viver. O que Deus estava dizendo? Eu estou dando para vocês uma vitamina. Eu estou dando para vocês um alimento que vocês não precisam comer outra coisa, porque tudo que vocês precisam para sobreviver vai estar no maná. Olha como Deus está cuidando do povo, cuidando da saúde. Olha o que Deus faz, irmão. Tinha todos os nutrientes que o ser humano precisava. Hoje, para você recarregar o seu corpo físico, somente as pessoas aí que malha, né, que cuida bem do seu corpo, pesquisa muito sobre isso. Às vezes você tem que comprar uma vitamina. Eu fui no médico e ele falou assim: ó, você tem que tomar a vitamina B12 e essa vitamina aqui para repor, né, para reposição de alguma vitamina que o seu corpo não está conseguindo produzir. Mas o maná, irmão, repunha todas as vitaminas do corpo do povo. Aleluia. É como a nossa vida espiritual. Eu estou lhe pregando o maná, e esse maná aqui repõe todas as vitaminas que você precisa para sobreviver. Se nós alimentarmos esse maná do céu, nós seremos fortes e abençoados pelo Senhor. Que coisa interessante, irmão, né? E a Bíblia diz que o maná, ele durou 40 anos. O povo comendo dele, até que ele se findou. Quando ele se findou? Quando o povo entrou na terra prometida. Então, ou seja, o povo murmurou, Deus ouviu a murmuração, Deus mandou o maná pela manhã, mas também mandou carne, uma chuva de codornizes sobre o arraial de Israel. E eles comeram carne, e também eles comeram o maná. Ou seja, Deus arquitetou todo um projeto para o povo e estava cuidando deles. Mas, irmão, interessante que o maná tinha algumas restrições que Deus colocou aqui para o povo, que eu quero observar juntamente com vocês. Primeira restrição, e observação que nós devemos analisar aqui, observação com relação ao maná: colher um gomer por dia. Um gomer, irmão, refere-se a 2 litros por pessoa. Uma pessoa tinha que colher 2 litros do maná. Está no versículo 18, que diz assim, o que diz no versículo 18, porém, medindo com um gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tudo quanto podia comer. Ou seja, tinha pessoa que não colhia um gomer inteiro, mas não faltava para aquele que não colhia um gomer inteiro. E nem o que colhia um gomer inteiro também sobejava. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Olha o que a palavra do Senhor me ensina. Deus tem a porção exata para o seu dia, nem mais nem menos. Deus vai dar o que você precisa para hoje. Deus tem a medida certa para o nosso dia. Deus vai te dar o que você precisa hoje. Nem a mais e nem a menos. O cuidado de Deus vai estar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você pode receber esta palavra que vem do céu ao seu coração? Aleluia. Então, queridos, nem sobejava quem colhia os 2 litros, nem sobrava quem colhia menos. E aqui eu vejo aqui, às vezes algumas pessoas têm restrição de alguns tipos de alimentação, né? Às vezes não consegue ter aquela mesa farta, como às vezes um homem de mais poder aquisitivo tem.
Mas o seu arrozinho com feijão está te alimentando todo dia, não está, meu filho? Um ovinho frito, talvez você não come caviar, mas você está de pé, você está sendo alimentado, porque Deus está colocando na sua mesa todo dia. Então não reclama da providência que Deus tem mandado no seu dia a dia. Você está vivo, não te faltou, não vai te faltar, e se amanhã existir, Deus está lá para providenciar na sua vida também. Então a primeira lição que eu aprendo na observação do maná é que o povo deveria colher somente um gomer, né? E é interessante o versículo 18, diz assim: porém, medindo com um gomer, não sobrava quem colhera muito, nem faltava quem colheu pouco. Glória a Deus por isso. Você está me entendendo o que o Espírito Santo quer falar no nosso coração? Segunda lição que eu aprendo aqui: ele caía cada manhã, com o orvalho, anoitecia, e o povo acordava. Você não precisava preocupar com a mesa do café da manhã, de comprar na padaria. Era só você sair lá fora e colher, porque já estava pronto. Deus já tinha feito o pão, acordou mais cedo, assou o pão e deu para o povo comer. É só colher o que Deus mandou. O povo acordava e já estava lá. Todos os dias, quando o povo acordava, o maná já estava lá. Deus não deixava faltar. Sabe o que eu aprendo? Se no primeiro tópico nós aprendemos que Deus nos dá a medida do dia, no segundo tópico eu aprendo que Deus não deixa faltar a medida do nosso dia. Olha só, irmão, cada dia ele caía. Eu aprendo aqui na lição em Mateus capítulo 6, versículo 25: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia. Então cada manhã que o povo acordava, o maná estava lá. Só no sábado que não estava, porque na sexta-feira Deus falou assim: vocês vão colher da sexta-feira em dobro, porque no sábado não vai cair o maná. E se o povo deixasse sobrar para o outro dia, cheirava mal, mas de sexta para sábado não cheirava mal. Aleluia, como Deus cuida do seu povo. Então, queridos, eu aprendo que Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Pode não ter em abundância, podemos ter restrições alimentares, mas o pão de cada dia está na nossa mesa e eu glorifico a Deus por isso. Se você tem reclamado, irmão, se você tem murmurado por alguma coisa, não reclame, não murmure, agradeça a Deus pela sua mesa, pela sua casa, pelo pão de cada dia que você tem, porque o Senhor é fiel para com a sua vida. Glória a Deus. E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falou no meu coração sobre dependência, irmão, porque não é fácil você correr atrás do seu pão de cada dia. Deus já preparou a dependência de Deus. Olha que frase bonita: a maior fé não é te fazer ter grandes conquistas. A maior fé não é te fazer ter grandes conquistas, é te fazer com que você dependa de Deus. Olha só que coisa interessante. A maior fé não é a que te faz ter grandes conquistas, é a que te faz você depender de Deus. Você entende isso? Não é a que te faz você conquistar muita coisa, a maior fé, mas é aquela que te faz você depender de Deus. Depender de Deus não é fácil, eu te falo porque eu sou pastor, eu dependo de Deus, eu vivo da obra. E você depende da mão de Deus todos os dias. Você depende do que Deus põe na mesa do levita. E assim com o povo dele também. Só que a palavra que Deus nos traz nessa noite é para que você não ande angustiado, não ande preocupado com o dia da manhã, porque Ele é aquele que providencia para nós o que nós precisamos. Jesus falou assim: olha para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, não juntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vocês muito mais valor do que elas? Se Deus alimenta as aves que hoje existem, se Deus alimenta o lírio do campo que hoje é bonito, amanhã é lançado no fogo, vestirá você, alimentará você, cuidará de você. Deus tem cuidado do seu povo e vai continuar cuidando até o último dia. Glória a Deus por isso. A terceira lição que eu aprendo aqui, irmãos, e observação do maná, é que no versículo 19 está escrito assim, ó: e disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã, viu? Colhe hoje e come hoje. Não deixa para amanhã. Essa foi a ordem. Não poderia colher para sobrar para o outro dia. Escute: colher para sobrar para o outro dia cheirava mal.
Se você colhesse, irmão, 2 gomer, você comia no dia. 4 gomer, ou eu vou deixar 1 gomer para amanhã. Quando você acordasse, ele tinha criado bicho e cheirava mal. Deus estava testando o povo a confiar em suas providências a cada dia. A Bíblia diz que alguns saíram, falaram assim, não, vamos colher para sobrar para amanhã. Está aqui no versículo 20, está escrito assim, ó. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram do maná para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Deus havia falado, colha hoje, come hoje. Não guarde para amanhã. Porque o que você guardar para amanhã vai cheirar mal. O que Deus está nos ensinando aqui? A depender dEle, a testar a nossa fé. Deus estava testando o povo a confiar em suas providências a cada dia. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão. Tudo que é feito em desobediência cheira mal. O povo desobedeceu. E a coisa perdeu, cheirou mal. Agora tudo que é feito em obediência tem um bom cheiro diante de Deus, irmão. Soa como um cheiro suave diante dele. Deus está dizendo para nós aqui através dessa palavra, se nós obedecermos a sua palavra, o bom cheiro da nossa obediência vai subir diante dele como um cheiro suave. Então ele vai nos abençoar. Como o nosso irmão acabou de pregar, irmão, Deus não quer sacrifício da igreja, Deus quer obediência. E se uma coisa muito difícil que nós nos encontramos hoje é de obedecer a sua palavra. A gente faz muita coisa, muito sacrifício, mas o Senhor quer a obediência do seu povo para nos abençoar. Então nós não podemos, querido, fazer nada debaixo de desobediência, porque aquilo que a gente faz debaixo de desobediência vai cheirar mal. E outra coisa, Deus está nos testando para a gente depender dEle no dia da manhã. Amanhã não vai existir, irmão. Amanhã não existe. Se existir amanhã é hoje. Nunca existe amanhã. Ah, como assim, pastor? Quando você chegar amanhã também é hoje. Deus está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então se Ele nos deu o pão hoje, cuidou de nós, glória a Deus. Amanhã também, se existir, nós vamos acordar de manhã, vai ter uma mesa preparada para nós e o Senhor vai ser glorificado. Versículo 21, irmão. Você está com a Bíblia aberta aí? Deixa a Bíblia aberta para a gente ler. Êxodo capítulo 16, verso 21. Diz assim, ó. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Olha que coisa interessante, irmão. Mas deixar de colher o maná ao nascer do sol, ele desaparecia, irmão. Olha que coisa. Deus mandava o maná de manhã, o povo tinha que colher. Porque se o sol viesse, ele desaparecia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Nós não podemos perder a bênção de Deus para hoje, senão ela desaparece. Vou repetir. Nós não podemos, Deus está dizendo, eu mandei o maná, você não quis escolher, vai desaparecer. Deus está dizendo, a bênção que eu te trouxe para você hoje vai ser hoje, eu não vou dar ela amanhã, amanhã eu tenho algo novo para você. Então é para você tomar posse da bênção de Deus hoje. Você tomou posse da bênção de Deus hoje? De livramento, de muitas coisas que Ele tem feito em nossa vida? Toda vez que você sai da sua casa para o trabalho, é a mão de Deus te conduzindo, é a mão de Deus te guardando, é a mão de Deus te abençoando, te dando um dia de trabalho abençoado. Então pega o maná, irmão, usufrui dele, porque é Deus te abençoando hoje. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deixar de colher o maná ao nascer do sol, ele desaparecia. E Deus fala comigo, não podemos perder as bênçãos de Deus para hoje, senão elas desaparecem. O que diz Isaías 55, 6? Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está perto. Temos que aproveitar as oportunidades. Às vezes a gente vem num culto como esse, não vai virar nada no culto. Mas Deus está falando ao nosso coração nesta noite, irmão. Pode ser uma comida simples, pode ser um arrozinho com feijão, mas você vai sair daqui alimentado. Deus está falando, eu quero obediência e confiança do meu povo, porque eu cuido da minha igreja e dos meus filhos. Aleluia!
Glória a Deus. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto, porque oportunidades passam, culto passa, uma bênção de hoje nunca repete. Sabe o que eu aprendo também, irmãos? A Bíblia diz assim, nós devemos fazer as coisas para Deus enquanto é dia, porque a noite vai chegar onde ninguém pode fazer mais. Nós devemos fazer as coisas para Deus enquanto é dia, porque a noite vai chegar onde ninguém pode fazer mais nada. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui com essa lição? É que a gente fica assim, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. A gente fica jogando as coisas lá para frente. Buscai o Senhor enquanto é dia. Aproveite enquanto é dia, porque a noite vai chegar. O que é essa noite? Essa noite é quando a gente estiver debilitado. Essa noite é quando a gente estiver sem saúde. Essa noite, ou é quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. A gente fica protocolando, o dia é hoje, irmão, a hora é agora. Então a gente tem que fazer enquanto é dia, enquanto eu tenho força, enquanto eu tenho oportunidade. A pior coisa do ser humano é frustração, de você ter tido a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus e não fez. De repente vem a limitação, de repente vem a enfermidade. Ah, pastor, eu queria ter feito aquilo, mas não fiz. Então faça hoje, que você tem saúde, que você tem graça e que é dia, porque a noite vai chegar, onde ninguém pode fazer mais nada. Assim era o maná. Colhe o maná, porque senão ele vai desaparecer, irmão. Então eu quero que você levante as suas mãos e recebe a bênção de Deus para esse culto, porque a bênção de Deus para esse culto, Deus ministra ela na sua vida agora. No culto que vem, vai ser do culto que vem, mas hoje Deus tem bênção para a sua vida. E se você crê nisso, recebe dando glória, bem dizendo ao Senhor, porque Deus te abençoa a sua casa, Deus abençoa a sua família, Deus te enche com o Espírito Santo, Deus te dá a saúde que você precisa. Diga assim, eu tomo posse das bênçãos de Deus para a minha vida hoje. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o maná caía a cada manhã e não podia sobrar para o outro dia. Sabe o que eu aprendo isso aqui? O povo podia pensar assim, guardar não podia. Ele tinha que colher cada manhã. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que Deus mandando o maná a cada dia. Primeiro eu aprendo que depender dele, mas segundo, cada dia Deus tem coisas novas. Você fica querendo trazer coisa de ontem para hoje, irmão. Deus está dizendo, não, o que eu te fiz ontem, eu te fiz ontem. Só que amanhã eu tenho coisas novas para você. Tem gente muito saudosista, para aquele tempo, aquela época. Glória a Deus, Deus te abençoou lá, foi lindo. Só que o que Deus fez lá não vai repetir agora não. Deus não repete nada. Deus é Deus de novidade, Deus é Deus de coisa nova. Aí você está lá, mas aquela época, nossa, aconteceu isso, foi bom, e eu vivi em tempo bom que eu queria ter paralisado, eu queria ter ficado lá naquela época, mas não deu. Deus está dizendo, não, meu filho, o que você viveu agora, você vai viver outras coisas maiores lá na frente, e assim com a sua vida também. O que você viveu de bênção lá atrás, Deus tem coisa nova para você viver agora. Deus está dizendo, eu vou te dar experiências novas. O que você viveu foi bom, mas eu sou Deus para trazer novidade na sua vida. Aleluia. Quando o povo, irmão, foi reconstruir o templo, no livro de Ageu, os mais velhos falaram assim, para os mais novos, a gente está construindo esse templo aqui, mas esse templo que a gente vai construir de tábua, não é nem sombra daquele que a gente viveu. Se você estivesse lá. O tempo era inferior ao que eles viveram mesmo. Os mais velhos, se vocês estivessem lá. Os mais novos não estavam lá. Os mais novos não viram. Só que Deus falou assim, Ageu, fala para eles o seguinte, eles estão enganados. Eles estão preocupados com a beleza do templo. Fala para eles que apesar desse templo aqui ser inferior, só que a glória vai ser maior. O templo grande que você viveu lá atrás, que foi glorioso, foi ótimo, mas eu estou dizendo, ainda que esse seja inferior, só que a glória vai ser maior. Renato, recebe essa palavra. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Pode parecer inferior aos seus olhos, só que a glória vai ser maior, diz o Senhor. A gente olha, irmão, o maná e desmerece. A gente olha o tempo e desmerece.
A gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. E eu digo como homem de Deus, como profeta aqui, ainda que pareça menor, mas a glória vai ser maior. Deus é Deus de novidade na nossa vida. Eu quero viver as novidades de Deus. Se você deseja viver as novidades de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus por isso. Então Deus estava querendo dizer o seguinte: hoje o que você escolher, colheu. O que sobrar vai desaparecer. Amanhã eu vou trazer um novo maná para vocês. Eu li um comentário que esse comentário dizia sobre o maná que ele tinha gosto de mel para crianças, gosto de pão para os jovens e gosto de azeite fresco para os adultos. Mas chegou um tempo, agora imagina você 40 anos comer a mesma coisa. Você está reclamando de comer arroz com ovo uma semana já, né? Eu não aguento mais comer ovo essa semana, né? Eles comeram maná há 40 anos, só que Deus é tão lindo. Deus é tão lindo. Sabe o que Deus fazia, irmão? Deus mudava o paladar do povo. Cada vez que eles comiam o maná, eles sentiam um gosto diferente. Olha que coisa extraordinária. Deus mudou o paladar deles, comendo a mesma refeição, mas sentindo o sabor de outra coisa. Aleluia. Deus é tremendo e cuida do seu povo. Aleluia. Então, queridos, Deus é Deus de coisa nova, Deus é Deus de novidade, e cada dia Deus tem novidade para o seu povo. Você crê nessa palavra? Pode dizer amém? Olha o que diz aqui também, ó. Ao sexto dia, outra observação. Ao sexto dia colhiam para dois, para o dia sexto e para o dia sétimo. Porque no sétimo dia o povo descansava e também o maná não aparecia. Se no primeiro dia você tinha que colher só para o primeiro dia, no segundo só para o segundo dia, no terceiro assim sucessivamente, mas no sexto você tinha que colher sobrando para o sétimo, porque no sétimo o maná não caía, mas o povo tinha em sobra, o povo tinha em armazenamento. Olha que coisa interessante, ó. Aqui eu aprendo que nós devemos, escute, o que Deus queria? Descansa no sétimo dia. Pastor, o senhor está defendendo a filosofia do sábado? Não. Irmãos, Deus está nos trazendo aqui uma palavra. Você é de ferro não. Você é ser humano, você cansa. Eu sei que nós temos as nossas obrigações, mas existe algo que nós devemos fazer: descansar. Nós não podemos viver só de trabalho, e muita coisa vem para cá. Descansa. Pega a sua família, vai passear. Pastor, não tenho dinheiro, se programa. Eu estou tentando me programar para sair, não está tendo jeito, mas vai dar certo. Ou se não tem condição de ir um lugar longe, vai um lugar pertinho. Descansa com a sua família, isso é bom. Você vai vir com a sua mente renovada. Você vai renovar o seu casamento, você vai renovar com seus filhos, você vai ter o privilégio de estar junto com eles, com sua família. Até Jesus descansou, irmão. Jesus se retirava para descansar, porque não aguentava mais estar junto, trabalhando o tempo todo. E a gente acha que o mundo vai acabar em trabalho. Deus está dizendo: não, meu filho, o homem tem que trabalhar, o homem tem que correr atrás das coisas, mas você também tem que descansar, porque Deus vai cuidar. No sexto você trabalha, mas no sétimo você descansa. Deus está dizendo o seguinte: olha, o tempo de descanso para todo mundo, viu? Você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa passear, você precisa viajar. Isso também é obra de Deus, viu, irmão? Não fique enfurnado não, empregado só nas coisas não. Trabalho, igreja, trabalho, não. Tira um dia, vai passear, vai cuidar da sua família, mas vai em lugar saudável. E não esquece que você é crente também não, viu? Porque tem gente que sai para viajar e esquece que é crente. Vamos lá então. Olha só, verso 33. Lê comigo o verso 33. Êxodo 16, verso 33. Diz assim, ó. Vamos ler a partir do verso 31. E chamou a casa de Israel o seu nome, Maná. Ou seja, Israel chamou aquilo que eles falavam que é isso de maná. E era como semente de coentro. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardará para as vossas gerações.
para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. O maná, irmão, não podia colher para o outro dia, e também não podia guardar, mas aqui Deus está mandando guardar para as vossas gerações. Por que Deus está mandando Moisés guardar o maná junto com Arão? Se ele não podia nem sobrar para o outro dia. Mas Deus mandou guardar. Falou assim: pega um gomer, põe na arca da aliança, para que as próximas gerações de vocês perguntem o que é isso. Vocês vão dizer: Deus mandou a providência 40 anos para a gente no deserto. Mas por que Deus mandou guardar agora? Sabe onde esse maná ia ser guardado, irmão? Dentro da arca da aliança. A arca da aliança representa a presença de Deus. A arca da aliança representa a presença de Deus. Sabe o que eu aprendo? O maná fora da presença de Deus, ele cheirava mal, mas dentro da presença de Deus, ele era preservado. Assim como nós, irmão. Moisés ficou 40 dias, 40 noites em cima do monte, envolvido na glória de Deus. Deus o preservou. Quem está envolvido na glória de Deus também é preservado. Esse mundo quer nos fazer cheirar mal, mas se nós estivermos dentro da presença de Deus, nós seremos preservados de geração em geração. O maná fora da arca cheirava mal, mas dentro era preservado. O Espírito Santo está mandando dizer ao seu coração: se você estiver envolvido com a minha glória, envolvido com a minha presença, você não vai cheirar mal, você não vai entrar em decomposição. Eu vou te guardar, eu vou te preservar. O pecado, irmão, acaba com a pessoa, mas a santificação preserva. Você pensa, irmão, que tudo que Deus faz, Ele está brigando por santidade, Ele quer cuidar da sua saúde também. Por que existiu a instituição da circuncisão na Bíblia? Por que existiu circuncisão? Primeiro, era uma aliança, mas segundo, porque as mulheres estavam dando câncer no colo do útero, no deserto. Porque não tinha higiene no deserto. E Deus, preocupado com as mulheres, falou assim: não, os homens têm que fazer a operação de circuncisão sim, para que as mulheres não sofram. Então, quando Deus está nos dizendo: não faça isso, não é um Deus mandão, irmão, um Deus proibidão, não. Ele está cuidando da sua saúde também. Se você fumar, você vai ter um problema grave de saúde. Se você beber, você vai ter um problema de saúde, além de você entrar no vício também. Por isso que o crente, irmão, tem que preservar das coisas. Sua vida vai ser uma vida saudável, vai ser uma vida abençoada, porque Deus te guarda não só do espiritual, mas também preserva a sua vida física, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo, irmão. Por que Deus não... A prostituição, primeiro, que é pecado, e segundo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não devemos usar o nosso corpo para se prostituir, porque ele é santo, e nós não devemos fazer com o nosso corpo: o meu corpo, as minhas regras. Não, senhor, o seu corpo, regra de Deus e do Espírito Santo. Mas também, por outro lado, irmão, há um cuidado exagerado do corpo físico, e o povo está esquecendo de cuidar do espiritual. Eu disse aqui um dia, não vou generalizar, mas estamos vivendo uma geração de corpo bonito e alma feia. Vocês prestam atenção tanto de academia que tem? Está abrindo um em cima da outra. Isso é bom para cuidar da saúde, é ótimo, não é ruim não. E eu te incentivo, vai cuidar da sua saúde mesmo. Mas com a mesma intensidade que você cuida da sua saúde física, cuida também da sua vida espiritual diante de Deus. Porque daqui um pouquinho está com um monte de carne, e a carne está sufocando o espírito. E a gente vai enfraquecendo, daqui um pouquinho a gente está desviado. Então, o homem é tricótomo. O homem tem corpo, o homem tem alma, e o homem tem espírito. A Bíblia diz, me parece em Tessalonicenses, que o vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito sejam plenamente conservados para o dia da redenção. Glória a Deus por isso. Deus te quer por inteiro.
Aleluia. Então, queridos, o maná dentro da arca ele era preservado, mas fora da arca ele se perdia. Você quer ser preservado? Você quer ser guardado? Permaneça na presença do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, e o nome dEle vai ser glorificado. Aleluia. Mas o maná, irmão, não cheirava mal quando ele estava dentro da arca da aliança, e ele ficou por gerações, gerações, e por gerações, e por gerações, estava lá preservado. Outra coisa, irmão, esse corpo nosso aqui, ó, ele vai desfazer, ele tem as suas limitações, Paulo disse, mas quando esse corpo aqui se desfazer, porque ele é corruptível, nós assumiremos um corpo incorruptível que o Senhor vai nos dar e seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Nós aguardamos isso, porque aquilo que é mortal se transformar, isso aqui que morre, cair, tombar, se perder, a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia nós seremos transformados em corpos incorruptíveis. Você tem esse desejo? Você tem esse desejo? Você tem esse desejo? Glória a Deus. E a Bíblia diz que você não chorará mais, Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Você não terá mais doença, você não passará velório. Aleluia. Os velhos serão transformados. Aquele que tinha deficiência física não vai ter mais. Aquele que era cego vai enxergar. Aquele que tinha defeitos não terá defeitos no céu, porque teremos um corpo incorruptível, um corpo glorioso que Deus prometeu à sua igreja. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E por último aqui, para a gente encerrar, irmãos, o maná cessou quando eles colheram da terra prometida. Escute isso. Olha o que diz aqui no versículo 35. Lê comigo. Êxodo 16, 35. E comeram os filhos de Israel maná. Quantos anos? 40, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5, versículo 42. Josué 5, 42. Josué capítulo 5, versículo de número 42. Perdão, deixa eu ver, acho que eu coloquei a referência errada aqui. 12, verso 12. Josué 5 e 12. Vamos ler a partir do 10. Diz assim, ó. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram, que irmãos? Do trigo da terra, do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Olha o versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ou seja, Deus deu a providência temporária. Escute isso aqui, o que Deus me fala, irmão. Deus deu a providência temporária até chegar o propósito correto na vida deles. Eles comeram maná, enquanto não comeram do fruto da terra, o maná não cessou. Sabia, irmão, que tem bênçãos de Deus na nossa vida que são temporárias? Sabia disso? Como você, um pai, pega um filho, fala, vou te ajudar até certo dia, meu filho. Depois para lá, vou te ajudar a searar a terra, vou te dar a semente, mas a hora que você começar a colher, papai aqui vai deixar esse recurso aí. Porque foi uma bênção temporária. Sabe o que eu aprendo, irmão? Tem bênçãos e providências de Deus
que vai vir até certo tempo, até você tomar posse do propósito dele para a sua vida. Foi uma providência de momento até a grande bênção de Deus chegar. Enquanto o propósito de Deus não se cumprir na sua vida, enquanto aquilo que você está esperando Deus cumpra, Deus manda dizer: vou te cuidar com providência até chegar o propósito verdadeiro e grande na sua vida. Escute, irmão, foi uma providência de momento até a bênção da terra chegar. É como se Deus mandasse as providências para nós até as portas se abrir, quando estamos passando dificuldade. Repito, é como se Deus mandasse as providências para nós até as portas se abrirem, quando estamos passando dificuldade. O seguro-desemprego. Deus, irmão, enquanto estamos na luta, na guerra, Deus está mandando cuidar de você até o dia a dia. Hoje manda, amanhã, Senhor, migalha, mas fique tranquilo, a migalha está sustentando você todos os dias, viu? A bênção de Deus está sustentando todo dia, até Deus abrir porta. Deus manda dizer para alguém aqui, que reclamou, murmurou: Senhor, e a porta? Mas Deus manda dizer: enquanto ela não se abre, eu estou mandando o maná na sua vida todos os dias. Você pode receber essa palavra, pelo amor de Deus, irmão. Enquanto a grande porta de Deus não se abre para você, não vai te faltar os recursos do dia a dia. As providências virão, ainda que poucas, ainda que você classifica como migalhas, mas Deus está dizendo: isso é o suficiente para te sustentar até as portas se abrirem. Glória a Deus. Quem reclama do maná não come do fruto da terra prometida. Não reclame da providência que Deus está te mandando hoje, viu? Porque é ela que vai te sustentar até você chegar na bênção que Deus prometeu para a sua vida. Tem gente que está, irmão, na prova e vive reclamando das providências de Deus. Não reclame. É Deus te sustentando até as portas se abrirem. Diga assim: obrigado, Senhor, pelas providências do dia a dia. Obrigado, Senhor, pelo maná temporário. Vou comer ele dando glória a Deus, porque amanhã, irmão, vai vir as bênçãos maiores de Deus na sua vida. Aqui eu finalizo. Eu escutando um pastor pregar esses dias, ele falou assim: irmãos, até esse dia para trás, quando a gente era jovem, eu tinha uma bicicleta velha. Eu andava nela dando glória a Deus, desejando um carro, mas não desprezando aquilo que eu tinha agora. Tem gente, irmão, que despreza o que tem agora, só pensando lá na frente, não vive o hoje. Agradece que você tem hoje. Você tem condição de andar de bicicleta dando glória a Deus. Você tem condição de morar de aluguel, mora de aluguel dando glória a Deus, sonhando com uma casa própria. Se você for fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Mas quem murmura com o maná não vai assumir os frutos da terra prometida. Deus está dizendo: se você for fiel com o maná que eu estou te mandando todos os dias, as bênçãos grandes também virão sobre a sua casa, diz o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei você, eu tomo posse dessa palavra. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos bendizer a Ele nesta noite.